Bom dia, gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre os meus dividendos, né? O quanto eu recebi agora em março. Final do mês sempre é essa data onde eu mostro um pouquinho dos meus dividendos, quanto que eu recebi. E eu criei algumas coisas legais que eu acho que vocês vão gostar. Então vamos lá. Essa é a minha carteira. Eu não vou falar muito sobre o racional dela, porque no vídeo do meio do mês é mais voltado para isso. Para eu falar dos meus ativos, como que eu estou gerando a carteira, como que eu estou administrando. Então já vamos direto para os dividendos para o vídeo não ficar muito grande. Nesse mês agora de março eu recebi R$ 669,26. Então no total nesse ano eu já recebi esse 1.958. Se você ver, já passou o primeiro ano, já está chegando o segundo ano que eu investi, né? Para quem não sabe, faz 39 meses que eu estou investindo, então faz 3 anos e 3 meses. Estou no início dessa jornada ainda, muito tempo pela frente, assim espero, se Deus me permitir, né? E se der tudo certo, a minha meta é alcançar os 750 até o final desse ano, tá? Esse aqui é o gráfico para você dar uma olhada, ela está subindo, então aos pouquinhos a gente chega lá. No começo tinha uma oscilação um pouco maior, até porque eu investia também em outros ativos, mas com o tempo eu fui concentrando cada vez mais nos fundos, e os fundos eles tendem a ser um pouco mais lineares nos pagamentos, né? Uma das coisas que eu criei agora foi essa parte aqui, que eu vi na verdade nesse anúncio de dividendos aqui, anúncio de rendimentos, né, dos FIIs, do canal do professor Baroni. Eles agora sempre estão fazendo, né, anúncio de rendimento, então eles passam por alguns fundos de investimento imobiliário e eles comentam sobre. E dá para ver aqui a série histórica. Então eu olhei e falei, cara, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa parecida. Então eu criei esse aqui, tá? Quem quiser olhar a fórmula aqui, então aqui eu coloquei os dividendos que ele me pagou, tá? Ao longo dos meses. Esse aqui é o valor por cota, tá? Porque o que eu coloco na minha planilha geral? Eu coloco o valor que eu estou recebendo, então a quantidade, o dividendo e o valor que eu estou recebendo. Assim eu consigo ver sempre essa parte aqui dos dividendos, quanto que ele está pagando por cota, ok? Vamos voltar lá. Então aqui tem uma série histórica, obviamente tem alguns que são bem menores, porque às vezes eu entrei há pouco tempo, como por exemplo o CCME. O CCME, como dá para ver, ele só tem 5 pagamentos aqui para mim. Ele foi em dezembro, que foi um pouquinho mais alto, os outros estão sendo 8 centavos. Alguns já faz mais tempo que estão em carteira, né? Então eu coloquei até no máximo os 12 meses. O TEP, por exemplo, que é o mais velho, se eu não me engano, o mais velho que eu tenho em carteira, ele teria mais, mas eu deixei só os 12 últimos. Então aqui eu consigo agora ter um panorama geral, tá? Alguns fundos entraram muito recentemente, então não me pagaram ainda nada, que é o caso do HGLG. E a Alus, que não é fundo de investimento imobiliário, é ação. Ela não tem uma obrigação legal de ter uma periodicidade de pagamento. E embora os fundos de investimento imobiliário, a obrigação legal seja semestralmente, todos eles já se adequaram a mensalmente, porque eles demandam isso, né? A Alus é um caso à parte, porque ele é um fundo não, ele é uma ação voltada a shops, que eu já expliquei, e agora eles estão tentando fazer os pagamentos de dividendos, né, mensais. Então, vamos lá. Aqui é quanto que ele está me pagando em relação ao valor atual. Então, ele olha para o valor atual e quanto que ele pagou o dividendo atual e vê quantos por cento seria, né? Então, agora em março, o Cacri ele pagou 1 centavo, ainda está muito bom em relação ao valor da cotação. E se você ver só em relação à cotação, vários deles estão pagando 1% ou próximo disso. Então, tá assim, eu acho assim, muito, muito bom, tá? Claro que deu uma subida agora. Para quem está investindo em fundo de investimento, deve ter sentido, né, essa subida que teve nos últimos dias, mas isso não significa que não seja oportunidade ainda, né? Pelo menos para mim, e sempre eu gosto de relembrar que eu não sou analista CNPI, eu não tenho competência técnica para fazer recomendação de compra ou de venda, e eu nem quero que seja parecido com a recomendação de venda. Só quero mostrar como que o investidor faz, né? Um investidor iniciante principalmente, né? Que está aprendendo ainda e que está crescendo ao longo do tempo. Então, em relação ao valor da cota, eles ainda estão pagando muito bem.
Aqui o dividendo atual. E aqui eu achei bem interessante colocar que é o pagamento em relação ao mês anterior. Tá? Então o que eu fiz aqui? Aqui eu coloquei os rendimentos em relação ao mês anterior e os que estão pagando, onde teve a maior diferença, é onde a gente vai dar uma olhada agora, tá bom? Então vamos lá. A primeira que me salta aos olhos, obviamente, é a tela pagou 18% a mais. Ele estava pagando 78 centavos e aí ele pagou 80 e pulou para 95. O do TEP é bem simples de entender. Ele está pagando não recorrente, principalmente por causa da venda, tá? Já deixei até separado aqui, que eles colocam aqui. O destaque do mês foi o recebimento de 45.095.728,01 centavos pelo fundo, dos quais 8.805.189.042 correspondem a ganho de capital ou 2,9 cota, referente à terceira parcela de venda do condomínio São Luís, conforme já mencionado pela gestão. Este ganho de capital será distribuído ao longo do semestre, em conformidade com a legislação vigente, que exige a distribuição de no mínimo 95% do resultado gerado no semestre. Então eles tiveram um lucro e esse valor do lucro dá 2,9 por cota e ele vai tentar linearizar o pagamento. É bem legal falar também que eles têm um canal do YouTube onde eles apresentam e eu sempre dou uma olhada, bem legal. Tem o André e tem a moça, eu acho que é a Natália, mas eu não tenho certeza. Mas vamos continuar. Então aqui em fevereiro, você vê aqui que ele estava pagando certinho, né? Esse aqui é a receita de locação, tá? De fevereiro. E aí aqui teve receita financeira, ele tem algum dinheiro em caixa que deve estar rendendo. Outras receitas que é o da venda, que aí dá esse pulo aqui, ok? Então, cadê despesas totais 20 centavos? Vamos fazer aqui só para a gente dar uma olhada. Então, o total da receita foi 2,97, contando tudo, né? Menos 0,24, que foi as despesas, ele teve isso aqui, né? E disso aqui, eles colocaram 24, mas é porque provavelmente tem alguma vírgula a mais ali, tá? Disso aqui, cadê quanto que ele distribuiu? Resultado total, rendimentos distribuídos. Foi os 95. E tá feito. 95 centavos. 2,74 menos 0,95. 1,79. Isso, certo? Mais os 8 centavos ali que já tinha. Então ele tem isso aqui para distribuir ao longo do semestre, sem contar a receita de locação. Se você pegar lá os 87 mais os 2, vai ficar 0,89 centavos, que foi o de receita sem o não recorrente, menos 0,24 centavos, fiz errado, 0,89 menos 0,24 centavos, deu isso aqui. Ele pagou 30 centavos a mais, porque ele pagou, vou até fazer aqui, o 95 que ele pagou, então foi 30 centavos que ele utilizou. Então é possível que ele vá pagar esses 95 centavos até o final, ou alguma coisa próxima disso, tá? Tem mais uma coisa que eu achei bem legal, que é em relação aos fatos relevantes. Teve um que saiu agora, quentinho do forno, cadê? Fatos relevantes, dia 27/3. Ele fala que ele conseguiu reaver um valor, né? E aí ele fala que, ó, vai receber sendo 159 até 1º de abril de 2025 e 219 mil após a homologação de contrato firmado entre as. Deste total, 71 serão destinados para pagamentos de despesas imobiliárias. Estima-se que os pagamentos do referido acordo impactem positivamente a distribuição de rendimentos do fundo em aproximadamente 7 centavos por cota, os quais serão repassados aos cotistas do fundo ao final do semestre. Então, mais um valorzinho aqui vai somar, tá? Então, boas perspectivas aqui para o TEP. É sempre bom ver quando tiver muito acima, porque é possível que a cota dê uma esticada, tá? E nesse preço que está atual, 83, para mim, tranquilo ainda. Mas se ela subir demais, é óbvio que eu não vou me desfazer de toda a posição, mas é possível vender umas 5 cotas, alguma coisa assim, para colocar às vezes em alguma outra que não subiu demais, tá? Quando tem não recorrente, é muito comum isso acontecer. O TEP, para mim, é um fundo com uma qualidade muito boa, uma gestão excelente, e não pense em tirar ela da carteira mesmo subir demais. Mas diminuir um pouquinho a posição para colocar em outro que eu acredito que tem potencial de crescimento,
às vezes pode fazer sentido para mim. Outro que me subiu ali o alerta foi o BBFO. Ele pagou menos 7%. Aí eu fui dar uma olhadinha. E aí o que acontece é que, na verdade, ele aumentou o rendimento aqui, tá vendo? E depois deu uma queda, mas tudo bem em linha. Ele está subindo um pouquinho o rendimento, então eu fui dar uma olhada lá para ver o que está acontecendo, para entender melhor. E aí ele explica o seguinte: sim, diminuímos a exposição ao setor de logística, vislumbrando a estabilidade para o setor, com poucas oportunidades de ganho no curto prazo. Reduzimos o peso de XPLG de 5 para 4, HGLG de 6 para 4 e BTLG de 5 para 4, aproximadamente. Então ele diminuiu um pouquinho a posição. Em contrapartida, incluímos no portfólio 3 novos ativos: RBRY, AF11, no setor de recebíveis, e pela primeira vez colocamos um fundo multi-estratégia KNHF. Perfeito. Para mim, perfeito, porque todos eles estavam com um desconto interessante. Eu acho que o HAFHI, né? Acho que não estava com um desconto tão grande, mas estava com desconto. Todos com aproximadamente 0,5% do PL. Então, qualquer coisa que eles entraram lá. Também aumentando a posição no MCCI e o CVBI, mais dos fundos de crédito, colocando 1% a mais em cada um, e HGCR mais o fundo de crédito aumentando em 0,5%. Então eles estão aumentando a exposição deles no crédito, e isso é natural que aumente o rendimento. E assim, no preço que a maioria desses daqui estavam, eu acho que realmente foi um excelente giro. Tá? Lembrando que esse fundo ele não vai ficar girando, ele é um fundo passivo, por isso mesmo a taxa de gestão dele é muito baixa. Tá? É um fundo de bancão, e eu acho interessante como eles fazem, né? Eles têm um consultor, que é a Eleven, que aí dá as dicas para eles, né? E eles vão meio que seguindo, né? Observando a rentabilidade dos ativos, os destaques positivos, geralmente ele sempre traz isso, então dá para você ver se a carteira está valorizando ou não. Na época de queda, os 3 em queda era assim, sempre valores assim assustadores. Mas olha agora, observando a rentabilidade dos ativos, os destaques positivos foram KNHF 11%, Clean 11%, HGCR 10%, enquanto na parte negativa, né, XPML menos 1,39%, HGLG menos 0,46% e TIGAR 0,64% positivo ainda, contribuíram negativamente para a performance do fundo. Então, eu achei que eles estão indo muito bem, e eu gosto muito da carteira deles, tá? Uma carteira que eu acho bem resiliente, por isso eu gosto de colocar uma parte assim elevada do meu patrimônio neles, porque eu sinto uma segurança maior nesse tipo de fundo, fazendo poucos giros de carteira. Então, para mim, é como se fosse um fundo high grade, praticamente um INFIX que está me pagando dividendo, mas melhorado, né? Então, eu gosto muito dele, tá? Deixa eu fechar. A outra coisa que chama a atenção nossa é o CACRE, que você olha assim e você fala, meu Deus, baixou 10% do rendimento. Mas quando você vai dar uma olhada, é só alguns centavos, só que ele deslocou. Ele estava pagando 8, pagou 9, pagou 11 e agora pagou 10. E aí quando você vai lá, eles explicam o seguinte: entre várias outras coisas que eu sempre sugiro vocês dar uma lida no relatório gerencial, principalmente antes de você comprar qualquer fundo, tá? Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao longo do mês de fevereiro a serem distribuídos em março refletem aproximadamente a variação do IPCA referente aos meses de novembro e dezembro. Então, ele sempre tem isso. Ele apura no mês, paga no outro, só que é sempre em relação a alguns meses anteriores. Então, eu até coloquei aqui, que, por exemplo, de novembro e dezembro que eles colocaram lá, a inflação desse período, eles vão pagar agora em março, ok? O que é interessante notar é que agora em fevereiro a inflação bateu 1,31. Então, provavelmente lá para maio, o rendimento vai vir turbinado. Você quer ver um exemplo? A última vez que a inflação veio um pouquinho mais alta foi aqui, ó, fevereiro de 2024. Lembrando que aí ele sempre demora alguns meses para contabilizar, e para pagar demora um pouquinho mais, demora um mês a mais. E aí eu fiz as contas aqui, em maio e junho foi quando ele contabilizou a inflação de fevereiro. Vamos dar uma olhada como que foi o pagamento dele? Vamos ver. Maio, pagamento. Olha como veio um pouquinho mais alto, tá vendo? Esses dois aqui. Olha como veio maior em relação aos outros, tá vendo? Olha aqui, ó.
em relação aos outros. Então, quando a inflação vem mais alta, como ele é um fundo indexado à inflação, ele paga mais. Quando vem menos, ele paga um pouco menos. Então, provavelmente março vai vir pouco. Abril também vem bem baixo, bem em linha, provavelmente com o que ele já está entregando, talvez um pouquinho mais baixo. Quando chegar maio e junho, provavelmente vai dar uma turbinadinha no rendimento dele, tá? Então, saudável, sem problemas nenhum. Uma das coisas que eu gostei também do fundo da Quineia é que eles também fazem vídeos. Eu já até deixei separado e eles colocam. Se você clicar, você já vai lá no vídeo. Cadê? Aí. Quem tiver interesse, depois dá uma olhada. São com janeiro. Olá, pessoal. Rafael Carvalho, do time de gestão. Eu sempre fico com um pouco de dó ver eles gravar, porque o pessoal eles são analistas, né? Ele é gestor do time lá. E ele não é youtuber, né? Ele não tem o costume de gravar, né? E não é tão simples quanto parece você gravar, né? Eu, quando gravei os primeiros... Eu ainda tô aprendendo, tô melhorando pra caramba ainda. Mas os primeiros vídeos que eu gravei, assim, é muito difícil se concentrar, pra você imaginar que tem alguém. Até hoje eu dou umas travadas bravas aqui, mas dá pra ver claramente o desconforto dele aqui, né? Testes, que é bem bacana, vale a pena conferir, vale a pena conhecer. O link está na descrição desse vídeo. No mais, recomendo que entrem no nosso... Sinceramente, eu acho que gestoras grandes, principalmente como a Quineia, deveriam pagar alguém para apresentar, fazer a apresentação ali. Não precisa ser o próprio time. Talvez mostrar alguma imagem do time trabalhando, alguma coisa assim, já aproxima o suficiente. A gente não precisa deixar o cara apresentar também o vídeo, mas quem sou eu na fila do pão, né? E assim, não reclamo não, porque é muito bom, porque a gente consegue olhar, né, quem é que tá mexendo lá com dinheiro, né? Então, acho que é isso, gente. Espero que tenham gostado dos vídeos. Deixe nos comentários se você gostou, se você não gostou, o que você achou dessa nova tabela. Eu espero que você realmente tenha gostado. Espero que tenha acrescentado alguma coisa para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Qualquer sugestão também. E vamos que vamos, gente. Rumo à meta aí traçada, tá? Não deixe de traçar algumas metas, tá? Mesmo que sejam conservadoras, tá? Porque é melhor você deixar uma meta que você consegue alcançar do que não traçar. É a dica que eu dou. É isso, gente. Se gostou, deixa o like, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. E é isso. Tchau!